Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrecha aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje, ele é muito especial, sabe por quê? Porque a gente está aqui com uma pessoa, um profissional gabaritado, o maior dentista fotógrafo da face da Terra, da história da fotografia brasileira vivo, para mostrar para você que, cara, existem mudanças, né, Guto, no meio do caminho, e se você estiver atento, ela pode transformar a sua vida para o bem e se tornar uma grande referência, né, Guto? Com certeza, né, Thiago? E o seguinte, é a trajetória, né? Esse aqui é a jornada da trajetória, de ter o desafio, de ter um sonho, correr atrás do sonho. E, cara, ele tem muita relação comigo porque ele foi meu mentor, ele foi meu professor. E muito grato, meu amigo, de ter você aqui conosco, tá? Mas aí, Thiago, fala um pouquinho dele para nós. Cara, a gente vai falar com o mestre que domina o Lightroom, que domina o Photoshop, a fotografia de casamento, publicitária. Mano, o que você pensar, esse mano, ele sabe porque ele é um mestre Jedi da fotografia, Mário Oliveira! Irmão, obrigado pela tua presença aqui, cara. Rapaz, a gente tá muito feliz. Eu vou voltar aqui toda semana só por causa dessa apresentação. Cara, não, a gente precisa reconhecer as pessoas que fazem a diferença. E eu já vou começar lembrando da primeira vez que eu te vi, não sei se tu vai lembrar de mim, lá na sua Clique, tu chegou com uma turma para poder apresentar como que funcionava o laboratório. Eu não lembro qual era a escola ou o curso. Curso de fotografia da Univale. Curso da de Univale. graduação de fotografia da Univale. A galera chegava lá e tu explicava tecnicamente. E que, por sinal, às vezes até mais técnico que os próprios técnicos, porque o cara sabia o que estava falando, que é essa tua vivência, né, na fotografia que inspira a gente, que nos motiva. Algumas vezes que eu vou procurar algum assunto na internet ou alguma dica de Photoshop, de Lightroom, quem que aparece? Mário Oliveira, que o cara tá lá há muito tempo já fazendo conteúdo, disponibilizando isso de forma gratuita e também com as tuas mentorias, teus cursos, enfim. Mas, cara, por que tu largou o odonto, cara? Rapaz, mas é isso que você falou no começo, né? Às vezes a gente tem que recalcular a rota, né? Eu me formei muito jovem em odontologia, entrei para a faculdade com 17 anos, era um menino, né? Uhum. E trabalhei durante mais de 10 anos na odontologia. Só que eu tive um problema de saúde e entendi que eu não ia conseguir me manter num consultório ativo, produzindo por muito mais tempo. E precisei pensar em outra coisa, né? Precisei repensar a minha vida naquele momento. E era um momento que eu podia dar uma parada, dar uma diminuída no ritmo e procurar alguma coisa para fazer. E aí fui fazer uma viagem a São Paulo, tinha uma câmerazinha daquelas mais simples, as primeiras digitais que a gente podia comprar por aqui, e tirando foto de São Paulo, do passeio, falei assim, vou comprar, passei pela rua das câmeras, não sei se ainda existe, mas existia uma rua que só tinha loja de equipamento fotográfico em São Paulo. Eu falei assim, vou comprar uma câmera fotográfica melhor, porque essa aqui não tá muito boa. Não sabia absolutamente nada de fotografia, comprei para continuar fotografando ali a viagem, fazer umas fotinhas melhores da viagem. Entrei na loja, pedi uma indicação para o vendedor me indicou uma câmerazinha DSLR de entrada da Canon, e ali pronto, abriu uma porta que eu nem sabia que poderia ser aberta. Quando voltei para Florianópolis, depois daquela viagem, comecei a me interessar. Era uma época que a gente tinha pouco acesso à informação, a internet estava começando, internet de escada ainda, estava começando. Comecei a procurar informação, comprava revistas de fotografia na banca de jornal para poder aprender um pouquinho mais, comprava livro para ler, para entender um pouquinho mais da técnica da fotografia, dominar um pouquinho melhor o equipamento. E aí eu fiquei sabendo do curso do Senac, que foi um curso, inclusive, que formou muitos fotógrafos aqui em Florianópolis, com o André Cielski, até se o André estiver nos vendo. Opa, vamos mandar um recado aqui para o patrimônio histórico. Sim, sem dúvida nenhuma. Né, da humanidade. Um dos grandes fotógrafos da cidade, formou muitos outros fotógrafos, um cara muito bacana. E aí eu fiz esse curso no Senac com o André, e
enfim, e a partir dali começam a aparecer as oportunidades, né? Um chama para um ensaio, o outro chama para um aniversário de criança, e naquele momento, logo em seguida, apareceu o primeiro casamento. E aí eu falei assim, bom, vou fazer, né? E fiz o casamento, deu tudo certo. Logo depois, e aí eu entendi que aquilo ali poderia ser um futuro. Ainda estava trabalhando em consultório, enfim, atendendo, mas já dividindo o meu Tu já o meu estava tempo, dividindo, o tu meu estava tempo. nesse hobby, Isso, estava começando a se tornar mais mais sério. profissão. Exato. E, enfim, aí começa a ganhar um dinheirinho, você começa a ver que aquilo ali pode se tornar um trabalho. Logo depois, a Univale abriu a primeira turma do curso de graduação. Uhum. E eu falei assim, eu vou fazer esse curso. Ainda atuando como dentista, eu falei assim, vou fazer esse curso e ver o que acontece. E ali foi muito bacana, porque como foi a primeira turma, muitos fotógrafos que já atuavam profissionalmente, enfim, há mais tempo, inclusive, do que eu, entraram naquela turma para, enfim, formalizar aquele conhecimento que eles tinham adquirido com a prática, né? Trabalhando e lutando. E ali eu conheci muitos fotógrafos, muitos colegas ali que me ajudaram, inclusive. Conheci muitos professores fantásticos e, obviamente, aprendi muito mais do que eu sabia, né? A convivência na universidade é muito bacana, não é só a parte técnica, não são só as disciplinas, mas a convivência com os colegas, com os professores. O ambiente universitário sempre me interessou muito. E ali eu descobri uma coisa, Tiago, que eu não sabia nem que existia, né? Que já depois de algum tempo fotografando, que é o pensamento sobre a fotografia, a teoria da fotografia, né? Uhum. E eu sempre gostei de estudar, sempre gostei muito de aprender. E quando eu fiz essa disciplina, foi a disciplina de linguagem fotográfica com o professor Marcelo Iurren, que é um cara a quem também eu devo muito. E ele, então, me mostrou autores que eu não sabia nem que existiam, que são pessoas que pensam a fotografia além da técnica, além da prática, além do fazer fotográfico, também o fazer fotográfico, mas além disso. E aquilo ali, então, abriu um outro horizonte para mim. Eu me formei, continuei trabalhando. Aí, nesse momento, já depois de formado, comecei a dar alguns cursos, aulas, e 2 anos depois, pouco mais de 2 anos de formado, o coordenador do curso, da graduação, entrou em contato, me chamou, ele sabia que eu já estava dando aula, me chamou para substituir um professor que tinha tido um problema lá naquele semestre, pegou a disciplina, mas não pôde continuar. Eles estavam atrapalhados lá com a situação, precisavam de alguém para resolver. Eu já estava dando aula de Lightroom, de Photoshop, enfim, assumi aquela disciplina de tratamento de imagem. E, enfim, a partir dali não parei mais. Isso foi em 2013 e eu lecionei na Univale até 2022, quando o curso, infelizmente, foi encerrado. Sim. Mas, então, eu tive 10 anos de experiência docente na Univale. Nesse intervalo, enfim, essa minha vontade de estudar, de aprender, enfim, sempre se manteve. Nesse intervalo, eu fiz o mestrado e o doutorado em artes visuais, em teoria e história da arte, na UDESC. E isso também é um outro patamar de pensamento, é uma outra maneira de ver a fotografia, de pensar a imagem, de pensar a fotografia dentro do conjunto das imagens da contemporaneidade. A gente agora está entrando nessa era da inteligência artificial, quer dizer, a fotografia sempre teve em constante mudança e, a partir de agora, essa mudança vai ser exponencial, aqui como vocês. Enfim, a gente vai ter um outro paradigma da imagem, certamente, nos próximos anos. Isso me interessa pensar sobre isso, me interessa ler sobre isso, me interessa conversar sobre isso. Bom, enfim, basicamente é isso. A minha vida é uma vida de estudo e de docência. Cara, e eu vendo assim toda essa tua trajetória, né? Esse caminho percorrido, porque me faz lembrar também lá do início, que quando eu comecei, né? Tipo, eu fiz um bacharel em comunicação social e mídias eletrônicas lá na SESC, antiga SESC, enfim.
mas porque o meu pai não queria que eu fizesse um tecnólogo lá na Univale, queria que eu, não, tecnólogo não, tem que ser um bacharel e tal. Só que eu tive só uma cadeira de fotografia, publicitária ainda, enfim, e eu estava meio que interessado pelo casamento. Então, obviamente, eu não tive uma formação voltada para a fotografia de casamento ou para a fotografia em si. Porque lá a gente aprendia de forma muito rasa, não era o tecnólogo que era da Univale, que era uma coisa mais dedicada a isso daí. E qual que foi as tuas maiores dificuldades antes de ter a tua formação? Porque tu começou como hobby, mas esse hobby já começou meio que ser remunerado, e daqui a pouco começou a ter agora um casamento, porque aí começa com um evento de família. Pequena, exato. Né? Um aniversário, daqui a pouco não sei o quê, daqui a pouco... E vai, até tu se tornar aí uma referência dentro desse segmento. Mas antes da formação, qual que foi as tuas maiores dificuldades? Cara, assim, eu acho, assim, tem duas questões que eu acho que são importantes nessa minha trajetória. E é engraçado porque, assim, eu não costumo parar para olhar para trás e pensar na minha vida nesse sentido, assim, o que eu fiz, de onde é que eu saí, onde é que eu cheguei, enfim, qual é a trajetória. Assim, a gente não para pensar nisso o tempo todo, né? E agora, falando agora, eu estou recordando das coisas. Eu acho, assim, que a primeira e maior dificuldade foi tomar essa decisão. Eu sabia que eu não ia conseguir continuar no consultório por muito tempo por conta da saúde. Mas mudar de odontologia para fotografia foi uma mudança, assim, para uma pessoa que nunca havia falado sobre fotografia, ou que nunca havia pensado mais seriamente sobre fotografia, para mim foi uma mudança muito radical, muito pesada, e foi muito difícil. Tão difícil que durante muito tempo, durante esse processo de transição, eu evitava até falar sobre isso. Eu nem gostava de tocar nesse assunto, não falava para ninguém que eu já tinha tido uma formação anterior, isso foi um problema para mim, eu precisei trabalhar isso. É claro que depois de um tempo, olhando agora para trás, a gente vê que talvez eu tenha sofrido, eu vejo que talvez eu tenha sofrido mais do que devesse ter sofrido. Quer dizer, talvez não tenha sido tão difícil assim. Mas naquele momento, enquanto eu estava envolvido com aquela situação, com aquelas decisões que a gente tem que tomar, decisões que obviamente iriam afetar o meu futuro, que iriam afetar o meu presente, porque, enfim, financeiramente, a gente já tinha uma vida estruturada, precisa repensar tudo isso, né? E foi difícil. Talvez essa tenha sido a grande dificuldade, até que eu possa dizer assim, eu sou fotógrafo, eu vivo disso, e é isso que vai me manter a partir de agora. Então, tomar essa decisão, assumir isso, e eu acho que isso não deve ser fácil para ninguém, né? Para alguns, talvez, um pouco mais, um pouco menos, aqueles que conseguem se planejar melhor vão ter vão fazer esse caminho de uma maneira mais fácil, mas provavelmente não deve ser fácil para ninguém. Agora, também acho que se eu não tivesse enfrentado isso, talvez eu tivesse me arrependido, né? Porque, olhando agora para trás, também acho que foi uma decisão acertada, uma decisão correta. E eu penso assim, muitas vezes, as pessoas me perguntam, quando sabem disso, né, me perguntam, mas como é que foi isso, sair da odontologia e ir para outra área qualquer, enfim, porque muita gente tem vontade de fazer isso e não tem coragem, não tem a força, né? E o que eu falo é exatamente isso, a gente precisa perseguir o sonho, porque senão a gente vai viver o tempo todo sonhando naquilo que poderia ter feito, naquilo que gostaria de ter feito e nunca fez. Obviamente não é fácil, sei o quanto foi difícil, passei por isso, acho também que ninguém deve fazer isso na loucura, né? Vou fazer e pronto. Sim. Mas não ter desistido, eu acho que foi um mérito, assim, de ter insistido. É claro que eu tive apoio, eu também não estava sozinho, eu tive apoio nesse processo e conseguir ter perseguido esse objetivo e atingido esse objetivo, eu acho que foi importante, porque é muito possível que se eu não tivesse feito isso, hoje eu estivesse olhando para trás e tivesse arrependido, porque eu tenho colegas da faculdade que se formaram comigo, que são dentistas até hoje, que me falam isso, que talvez tivesse que ter tido um pouco mais de força, um pouco mais de coragem para fazer essa mudança no momento certo. Só que aí chega um momento da vida que já não dá mais. Né? Isso que é engraçado da vida, que a vida ela tem um ciclo de 24 horas. E ele se passa
numa semana de 7 dias, num mês de 30 dias, em um ano de 365 dias, e ele continua sendo o mesmo tempo há tanto tempo. Só que você ficar esperando um tempo, um momento, talvez ele nunca vai existir. E talvez vai ser exatamente isso que tu acabou de falar. Eu tive coragem, talvez eu me autoflagelei demais para um período que tudo bem, vamos considerar. Aquele período não tinha o que a gente tem hoje de conteúdo. Não. Se falar de mentor, Isso, não se tinha, exato. pô. Falar disso que vocês fazem aqui, você e o Guto fazem aqui. Uhum. Porque isso aqui é muito importante para essas pessoas, talvez, que pensam e que sonham e que não sabem que isso é possível. Exato. Mas quando veem vocês conversando com as pessoas que vêm aqui, pessoas que podem prestar esse testemunho, né? Contar como é que foi a experiência, e isso talvez motive, dê coragem, dê força para que essas pessoas possam também executar aquilo que sonham. Né? Isso aqui é muito legal. Sim, e eu acho que, pegando um exemplo aí, até dar um salve aqui, né, pro nosso queridaço Dr. Diego, né, dentista aí do Guto, que veio aqui falar sobre fotografia. A gente vai deixar o card dele aqui também para depois você assistir esse episódio. Que ele falou desse receio de ser fotógrafo, no sentido de, poxa, eu comprei uma câmera e tal, mas é só pro meu mundo aqui, etc. Mas como ele, e assim como você, como tanta gente que talvez teve essa oportunidade, outros não deram prosseguimento. Você já foi e correu atrás. Não é fácil, cara. Não. Essa mudança, você que tá aí, ó, na sua casa aí, assistindo esse baita episódio aqui com uma pipoquinha, tomando aí sua Coca-Cola e coisa do tipo, tá no CLT, amanhã de manhã vai ter que bater ponto, né? Ou vai ter que fazer, né, o horário da escala, ou tá agora no intervalo, sei lá que hora você tá assistindo isso aqui, mas tem que cumprir, né, um horário, uma carga horária por uma questão de liberdade. A gente tem uma liberdade criativa, poética, financeira. Claro, ninguém aqui tem fotógrafo milionário? Tem. Tem fotógrafo que não é milionário? Tem. Tá aqui 2 aqui, né? Mas tem o quê? A liberdade, cara, que não tem dinheiro que pague, não tem milhão que pague de você. Se quiser acordar a hora que você quiser, você acorda. Se você quiser trabalhar no domingo, você trabalha. Se você não quiser trabalhar na segunda, você não trabalha. Você consegue criar conexões maiores, porque eu acho que a maior falta de conhecimento, para não falar uma outra palavra, é entender a sua carga horária, que é X, pelo quanto que você cobra, que é Y, e aí você vai ter um fator lá de, poxa, eu ganho tanto por hora, e olha só quantas horas eu tenho livre ou quantas horas eu posso trabalhar. O cara que faz essa matemática, ele começa a perceber que, cara, a fotografia, ser fotógrafo, eu acredito que seja a melhor profissão do mundo. Não é porque é a nossa profissão, mas você viaja. Cara, eu já viajei pelo menos, sei lá, acho que uns 7 países, através da fotografia, através que não foi nem para viagem. Eu não posso nem falar isso muito ao vivo, porque se a minha esposa estiver assistindo, sempre que eu toco nessa história, tu não sai mais do Brasil enquanto tu não me levar, porque só levei na lua de mel. Então, tipo, agora eu tenho que ir a curtir, né? Não posso só ir a trabalho. Mas que a fotografia me proporcionou fazer um casamento em Portugal, fazer um casamento em Liechtenstein, fazer um casamento em Áustria, em Espanha, e, cara, tantos lugares que a fotografia nos proporcionou, que talvez se eu fosse um dentista, eu iria a passeio. Se eu fosse um advogado, eu iria talvez para uma convenção, mas não para desfrutar do espaço. Documentar a história das pessoas. Ter esse relacionamento que a gente tem. Lembrar de situações de, poxa, eu lembro do Mário entrando com uma turma, ensinando lá. Sabe, cara, eu acredito que a fotografia realmente ela tem um poder de te dar uma liberdade que as pessoas ainda não têm essa percepção. É bom que se diga, né? É bom que a gente fale, né, Thiago? Que não é fácil, não é tão fácil assim. Mas é muito interessante quando você considera todas essas possibilidades, né? Eu acho, e o mais bacana, sempre falo sobre isso, assim, a fotografia de casamento é interessante porque você está lidando com as pessoas talvez no melhor momento da vida delas, né? Exato. É aquele momento, talvez os noivos tenham mais 2 ou 3 momentos tão importantes quanto o casamento durante toda a vida, né? Então, é um momento extremamente valioso para aquelas pessoas e também passa a ser valioso para você, né? Porque você está participando
daquela momento, história, né? né? Isso é muito legal. Então, você vê seu trabalho sendo valorizado, não tem preço, né? Então, Sim. isso é muito bacana. Como tu né? falou, cara, é uma jornada, É. é uma trajetória. Claro, pra gente falar assim, parece que é muito agradável. Parece que é um pulo, né? Você sai Parece daqui e vai que para lá, de exato. pedir demissão agora. Isso, E aí o certo. Thiago falou que eu vou ser milionário. Mano, não. você, calma aí, cocada. Segura aí que não é assim. Não. Existe uma jornada, são oportunidades como a fotografia apareceu na sua vida. É um cavalo que passa na frente, mano, Isso. que se você não entrar agora, talvez vai demorar para você entrar. E nessa velocidade que a gente tá, onde eu queria trocar essa ideia contigo de inteligência artificial, de manipulação de imagem, cara, até onde vai a fotografia e até onde vai a manipulação? Porque eu tô com um expert aqui. Cara, assim, ó, eu tenho talvez duas opiniões, assim, talvez um posicionamento meio bipolar, né? Tem o posicionamento do fotógrafo e tem o posicionamento do pesquisador, né? O meu doutorado, durante o meu doutorado, os 4 anos de doutorado foram pesquisando exatamente essa questão da fotografia enquanto uma imagem que está sempre e continuamente em mudança, né? E o fotógrafo vai te dizer assim, não pesa na mão, né? Segura, maneira. E o pesquisador vai dizer assim, a fotografia não tem outro caminho que não seja a diferença, a mudança. E a inteligência artificial é só mais uma etapa nessa trajetória de quase 200 anos de mudança contínua e constante e sem parar. Se a gente pensar na fotografia no momento em que ela foi criada, no século XIX, ela era uma imagem que tinha um único objetivo, o registro exato da realidade. As pessoas olhavam para aquilo ali e se espantavam como aquilo podia representar o mundo real com tanta perfeição e tanta exatidão, porque a outra imagem produzida era a pintura e o desenho. Depois aquilo se transformou numa imagem de arte, numa imagem que o fotógrafo poderia se expressar. Depois aquilo se transformou numa imagem de transformação com fusões, com fotomontagens. Enfim, a fotografia nunca foi a mesma coisa. Ela sempre foi mudança. E ela sempre foi uma imagem sujeita à manipulação. E quando a gente fala manipulação, porque manipulação, fundamentalmente, a gente pensa em numa distorção para o mal, quer dizer, eu estou te manipulando, eu estou tentando te convencer de uma coisa que não é legal. E, na verdade, manipulação é tudo aquilo que é alterado pela mão, né? Manipulação é mexer com as mãos. Então, a fotografia sempre foi sujeita a manipulações de toda ordem. A gente fala de Photoshop hoje, mas, obviamente, não havia Photoshop há 100 anos atrás, mas as manipulações já aconteciam o tempo todo. O que é uma fotografia preto e branco, que não uma manipulação da realidade. O nosso mundo não é preto e branco, o nosso mundo é colorido. Portanto, a fotografia preto e branco não representa o que a gente vê como ser humano, com a nossa capacidade de visão. Quando a gente fotografa em RAW, por exemplo, aquele arquivo RAW não é uma fotografia em si, aquele é um mosaico verde, azul e vermelho. Aquele é só um arquivo digital. Ele só é uma fotografia quando ele é manipulado ou processado pelo seu programa, sem o qual você não consegue utilizar aquela imagem, e, portanto, também é um tipo de manipulação, porque se a gente converte aquele arquivo RAW num Lightroom, a gente tem um resultado. Se a gente converte aquele arquivo RAW no Capture One, a gente tem um outro resultado. Se eu fotografo com uma Canon, eu tenho uma imagem diferente da sua imagem, se for uma Sony, por exemplo. Então, a gente não tem um espelho da realidade na fotografia nunca, desde que ela foi criada. Portanto, a inteligência artificial eleva isso a um outro patamar, a um outro nível, de uma maneira muito mais ampla. É inevitável. Eu acredito que é inevitável esse processo. Eu acho que o grande X da questão aí é a gente ser capaz, e aí é um papel nosso como profissional, de educar as pessoas. As pessoas precisam entender que a fotografia não é uma realidade. A fotografia é uma representação da realidade. E, portanto, a gente tem que ter sempre cuidado com a imagem fotográfica. A gente tem que ter sempre a capacidade de olhar criticamente para
para a fotografia, porque por trás de toda a fotografia há uma intenção, não há uma imagem que não seja, que seja inocente, não há imagem inocente. Eu costumo dizer em aula que a fotografia é a maneira mais verdadeira da gente contar uma mentira. Porque é isso que a gente está tentando fazer o tempo todo. Porque quando eu fotografo um casamento, eu não estou dizendo que o casamento é mentiroso ou que aquilo ali é mentiroso, mas é o meu olhar sobre o casamento. São maneiras de ver a mesma situação. Portanto, não é uma imagem isenta, não é uma imagem que representa a realidade sem nenhum tipo de mediação. Há sempre uma mediação. Há uma mediação tecnológica do próprio equipamento, não só o equipamento fotográfico, mas todo o equipamento que a gente utiliza para trabalhar com a fotografia, mas há também uma mediação intelectual. É aquilo que eu faço quando eu fotografo, aquilo que eu vejo e que eu decido, todas as decisões que eu tomo. Fotografar com tele, fotografar com grande angular, fotografar em preto e branco, fotografar em cor, enfim, é tudo aquilo que eu tomo de decisão, recortar esse enquadramento, fazer uma composição assim ou assada. Portanto, são decisões. E essas decisões são só minhas, não são suas ou não são de mais ninguém. A gente sabe disso, que a gente fotografa com 2, 3 fotógrafos de casamento e temos 2 ou 3 casamentos diferentes sempre, né? Nós podemos contar aquela história de várias maneiras, né? Então, a inteligência artificial e os processos de manipulação que a gente tem, eu acho que são inevitáveis, são decorrentes da tecnologia que vai avançando cada vez mais, mas é também do cerne da fotografia. Acho isso. E também não sei se me estendi demais, não sei se foi chato demais, mas esse é o pensamento de quem pesquisou e pesquisa e se interessa por isso. Guto. Ô, Guto. Cara, isso foi uma aula de doutorado. 0800. De graça. Com certeza, Thiago. O que eu vou falar agora depois disso? Não. Pode acabar o programa. Não, acabou, pode, que isso, pode, cara. pode fazer. Vamos finalmente, cara. Sabe o que você vai fazer agora? Vou falar, Thiago. Você vai pegar o seu botãozinho aí do seu celular ou do seu computador, vai clicar no like, tá? Tem uma abinha ali que chama assim, ó, compartilhar. Você vai compartilhar com alguém que precisa de conhecimento para desenvolver o seu talento, que é a fotografia. Ou então, ainda, alguém que tem um sonho de ser fotógrafo e assim, ó, precisa entender a complexidade que é uma imagem. Então, eu acredito que, cara, você já fez isso? Vou esperar aqui, né, Thiago? Vamos esperar. Vamos esperar. Pessoal. Vamos voltar aqui. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Cara, essa visão é assim, ó. Tu resumiu, talvez, a dúvida de muita gente, a crítica que é feita diariamente de que a fotografia vai morrer porque a inteligência agora está aqui, e tarará, e tarará. Né, teve um episódio aqui também com o Thiago Lemos, que é um cara, Thiagão, um grande abraço, vou deixar o card aqui também para você assistir aí o episódio dele depois desse episódio aqui. Que ele falou muito sobre essa questão da inteligência e de aplicativos hoje, de inteligências, elas já reconhecerem, dependendo da quantidade de foto que você faz, para mapear isso e poder gerar novas imagens em situações que talvez você teria que ter uma produção, você teria que ter não sei do que, etc e tal. Mas, cara, ainda assim, não é a nossa fotografia, não é esse... Porque eu acredito muito que a fotografia ela vai além de um clique, ela vai além de um RAW, ela vai além de uma JPEG, ela tem essa questão pessoal. Ela faz nos conectar com o indivíduo. Ela é só um pretexto, é um fio condutor para a gente poder se conectar de alguma forma, para eu prestar um serviço para você, para uma noiva, para um noivo, para um casal, para uma empresa que precisa, às vezes, de Guto Campos Cerâmica, que precisa de uma fotografia para poder, né, exemplificar aqui esse produto que ele tem. E tu trouxe isso com tanta clareza e, cara, eu acho que resume muito isso. É uma coisa que a gente não pode descartar, porque é o nosso dia a dia, é o presente, é o futuro. E, cara, a tendência é cada vez melhorar, é cada vez ampliar essas possibilidades para o fotógrafo dessa geração que está vindo agora aí. Cara. É isso. Você falou assim, a fotografia vai morrer. Não, eu acho que a fotografia não vai morrer. A fotografia vai se modificar, assim como sempre se modificou. E vai continuar se modificando, né? Porque ela passa por essa questão técnica sem dúvida nenhuma. E se você, como fotógrafo, né? Se nós, como fotógrafos, se a gente não entender isso, e se a gente não puder estar dentro desse mundo da mudança,
o que vai acontecer é que quem vai morrer somos nós, né? Nós é que vamos ser descartados, como aconteceu na grande virada do analógico para o digital, né? Sim, Muitos sim. fotógrafos que perderam aquele bonde não conseguiram retomar, né? Porque se apegaram a essa ideia de uma pureza fotográfica, de uma fotografia que não pode ser mexida, que tem que ser muito artesanal. E agora a gente está vivendo num momento em que a imagem talvez seja muito mais veloz do que jamais tenha sido. E a gente também precisa ser rápido para acompanhar essas mudanças. Isso é fundamental. Agora, obviamente, isso não invalida ou não diminui ou não muda nada no fator humano. Isso é exatamente o que você falou, né? Fotografando ensaio, fotografando casamento, quando a gente lida com gente, ou fotografando produtos, porque quando a gente fotografa produtos, a gente não está fotografando só o produto, né? A gente está lidando com o cliente, a gente precisa entender o cliente para entregar o resultado que ele imagina. Então, esse contato humano, esse fator humano, ele vai existir, independente se você usa inteligência artificial, se você tira alguma coisa aqui ou coloca alguma coisa ali, se você muda uma cor ou outra, isso não muda, porque é a atuação sobre aquela imagem. Tudo isso é só ferramenta, porque quem faz a foto é quem está operando a ferramenta, né? que somos nós. Né? Então, esse fator humano não muda. E a mudança, eu acho que é inevitável e a gente não deve ter medo dela. A gente tem que estar sempre acompanhando e tentando se manter, por mais difícil que seja, né? Porque as coisas galopam, né? Mas a gente tem que estar sempre tentando se manter atualizado, acho eu. Mário, cara, esse papo tá bom demais, né, Guto? A gente vai ter que fazer uma segunda jornada aí, uma imersão, talvez, dentro da inteligência do Mário, e não a inteligência artificial, porque o homem é uma barça aqui, rapaz. É uma máquina. É uma máquina de pensamento, de construção de ideias. Mas Mário, para a gente tocar aqui para o nosso final do nosso programa de hoje, cara, eu queria entender o que te inspira todos os dias. Cara, eu acho que hoje, eu acho que há muito tempo, a gente estava falando aqui antes de começar o episódio, né, que eu me entendi professor muito jovem, muito menino, eu me entendi professor. E eu acho que o que me inspira é isso, é ser capaz de motivar alguém a aprender algo. Eu acho assim, eu não gosto de usar a palavra aluno, porque aluno significa aquele que não tem luz, A de negação, luno de luz. Eu gosto de falar de estudante. Então, eu acho que todos nós devemos ser continuamente estudantes, para que a gente possa estar sempre aprendendo. E quando eu consigo, de alguma forma, seja num curso, seja pela internet, no canal do YouTube, despertar isso em alguém, isso me satisfaz plenamente. Então, eu acho que o que me motiva é exatamente isso, é ser capaz de despertar a vontade de alguém de aprender uma coisa nova. Qual é o seu próximo grande sonho? Rapaz, eu não sei se eu tenho um grande sonho, Thiago. Assim, a minha vida foi feita sempre de muitas mudanças, muitos erros, muitos acertos, mas sempre muitas mudanças. Então, talvez o meu grande sonho seja amanhã ser feliz. E é isso, é pensar nisso. A gente pode ser feliz sem olhar para o coleguinha, sem se comparar com o coleguinha, traçando o nosso próprio caminho, pensando que a gente pode fazer a nossa trajetória da nossa maneira, da nossa forma, e quando a gente põe um grande objetivo lá na frente, talvez isso nos obrigue a estabelecer metas que não sejam realistas, que a gente não possa alcançar naquele prazo, e isso, obviamente, causa frustração, causa tristeza, e talvez seja isso, pensar em ser feliz, viver tranquilo amanhã. Talvez seja esse o grande sonho, que nem é tão grande assim, né? Se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra, qual seria e por quê? Rapaz, eu acho assim que uma palavra talvez não seja possível, mas talvez mudança, obstinação e resiliência. Lutar sempre, devagarinho, aos pouquinhos, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Talvez essas 3 palavras possam resumir essa minha trajetória até aqui. Não sei, talvez
tenha me esquecido de alguma coisa, mas talvez essas sejam as melhores palavras. É o que bateu forte no coração. Pode ser. Esse é o Mário garoto. irmão. Obrigado demais, cara. Imagina. Que satisfação te receber. Cara, e poder aprender tanto contigo. Legal. Né? Tu tem um coração ensinável, né? Um coração que desperta aí, né, outras pessoas e motiva outras pessoas a se desenvolver, né, na fotografia, e a gente fica muito feliz aí pela tua contribuição aqui com a gente, cara. E você não vai embora sem levar essa lembrancinha agora aqui sim. do nosso queridaço Guto Campos. Que legal, vamos nosso abrir. artista aí, Muito que fez fez legal. pra você, né, de Temos forma exclusiva. até É um tipo adesivo. Apple, né? Você Muito- compra lá um Mac, um iPhone, ó, vem um adesivinho. Muito legal, olha só que aí, bacana. cara. Guto, Não. nota 100. Muito obrigado, Guto. Guto Campos, né, é o cara que... Rapaz. Essa é a sua canequinha. Essa daqui é a minha. E Guto, e a galera aí que tá se mordendo aí, que não ganhou, ela pode comprar, ela pode ganhar? Existe né, algum critério aí, cara? Onde é que a galera pode encontrar essa peça? Seguinte, se você tá assistindo esse episódio e gostou desse brinde aí, e como esse aqui, tá? Você vai entrar lá no Guto Campos Cerâmica, tá? Acessa lá, conheça as coleções exclusivas. E assim, ó, se você não tem como comprar, mande para alguém para te presentear, né, Thiago? Exatamente. Então entra aqui, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o Guto Campos, né, que é um cara, pô, além de ser nosso parceiro aqui, nosso patrocinador, mas é um cara que está sempre proporcionando para você uma experiência agradável com essas peças aqui. Mário, cara, mais uma vez, obrigado, irmão. Cara, eu que agradeço. Satisfação te receber. Tiago, antes de terminar, eu queria só fazer uma menção ao Guto, porque ele falou que eu fui professor dele e muito antes de ser professor nós já éramos colegas, já tínhamos trabalhado muitas vezes juntos. Esse é um cara foríssima da curva, é um cara fantástico, tem um coração enorme, amigo, companheiro. Eu nunca vi o Guto triste, chateado, bravo com nada. Esse é um cara 100%. Eu acho que você não podia ter um outro parceiro melhor que o Não, que com o certeza, Guto. cara. Muito legal Não, tá aqui, ver isso, participar disso Não, aqui com vocês. e isso daqui, cara, isso aqui só é possível porque ele tá ali. Muito legal. Entendeu? É verdade. Porque não é o apertar o botão, é o cara que incentiva. É. Ele que me incentivou, eu só trouxe a ideia, ele, não, cara, vamos lá, vamos aqui. A gente já tá, eu acho, sei lá, o 6º, 7º, 10º setup de luz, porque ele não se conforma, ele tá sempre querendo buscar uma solução de áudio, de vídeo. Então, cara, isso tudo aqui é mérito desse jovem aí, desse Muito mancebo. legal. É um querido. Muito Tá, legal. vocês vão me fazer chorar agora, pô? Pô, não chorou No ainda, final? pô? Depois de No tudo isso final? aqui? Não, eu sou muito grato ao Mário, assim, eu fico muito feliz pelas palavras, assim, e você, meu amigo, você é parte disso aqui. Eu nunca vou me esquecer das aulas de Photoshop lá na Univale. Fizemos moda junto, aulas né? de moda. Muito legal. Eu tive um desafio para o Mário. A gente montou um cenário do Sex and the City. Foi. Muito Cara, legal. foi Eram muito 7 legal. modelos, né? Eram 7 modelos, né? Muito legal. Que massa, que massa. Gente, então, Mário, agora sim, obrigado, Thiago, cara. eu O que te estúdio, a agradeço. casa tá de porta aberta para você. Igualmente, estou à Que disposição. precisar, e a gente com certeza vai lhe usar, o seu conhecimento aqui vai ser pra um gente prazer. fazer parte 2, parte 3, uma série que eu tenho certeza que precisa esse conhecimento todo aí ser propagado cada vez mais em vários veículos aí de comunicação, cara. Obrigado, tá? Eu que agradeço, estarei sempre à disposição, é só chamar que eu venho. Muito bem, gente, esse foi mais um episódio aqui da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, para sentar à nossa mesa, tomar um café e compartilhar aquilo que elas sabem de fazer melhor na vida, que elas amam verdadeiramente e passar para você de forma gratuita. E a gente só te pede, sabe o quê? Cara, a gente não pede Pix, a gente não pede nada, a não ser a sua inscrição. Uma inscrição, cara, ela pode mover o mundo do digital aqui dentro do YouTube. Então, isso nos ajuda demais, isso nos inspira e nos motiva a cada vez criar mais conteúdos como esse. E se você curtiu e se você tem, né, essa consideração por nós e está aqui até esse momento, você vai escrever agora nos comentários a palavra educador,
porque esse cara, ele educa muita gente e a gente está aqui por conta desses ensinamentos. Então, coloca aqui a palavra educador, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, dê o seu like, se inscreva e eu te vejo na próxima.